Para você uma linha do tempo a respeito deste período após a invasão. Primeiro, para que você lembre que nada foi por acaso, para que você saiba, né, que estava todo mundo avisado de que vinha por aí uma ação de grupos radicais, extremistas, violentos, dispostos inclusive à prática de terrorismo, como explosão de caminhão-tanque nas imediações do aeroporto de Brasília na véspera de Natal. A gente começa a lembrar o que aconteceu nesse dia 8 de janeiro, lembrando da reportagem da CNN, que mostrou no dia 5, portanto 3 dias antes, que grupos nas redes sociais faziam a convocação para os atos golpistas, falando em sujar as mãos de sangue. Não havia dúvida de que haveria violência. Essa era a tônica da convocação, inclusive com recomendação para que crianças e idosos ficassem em casa, porque os atos seriam violentos. No dia 8 de janeiro, inicia a invasão em Brasília. Os manifestantes saem do quartel-general, onde ficaram mais de 2 meses acampados sob a guarda e a complacência do então comandante do Exército, General Arruda, e descem para fazer um rapa, exatamente isso, um rapa brutal dentro das sedes dos 3 poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Brasília à noite para ver como tinha ficado ali o cenário de terra arrasada. Caminha do Palácio do Planalto destruído até o Supremo Tribunal Federal para encontrar a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, a casa mais agredida, aviltada pela horda golpista. No dia 9, Luiz Inácio Lula da Silva recebe todos os governadores do país em Brasília e convida os governadores a descerem a rampa com ele e irem também ao Supremo Tribunal Federal num ato de força simbólica, de união das diversas representações do país contra os extremistas que queriam solapar a democracia. No dia 10 de janeiro, o Congresso aprova a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Intervenção essa que foi feita para poder conter exatamente o ímpeto dos golpistas, que naquele momento tiveram o caminho aberto pela Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos seguir a nossa linha do tempo, mostrando para você o que aconteceu. Ato contínuo. Dia 12 de janeiro, a Polícia Federal sai às ruas, já com a decretação da prisão do ex-secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, para uma busca e apreensão na casa dele. E nessa busca e apreensão encontram uma minuta golpista. O que era isso? Que minuta era essa? Era um texto que tratava da prisão de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e do fechamento dessa corte pelo Exército, numa espécie de estado de sítio. Anderson Torres, que havia deixado o Brasil 2 dias antes do quebra-quebra em Brasília, volta e é preso no dia 14 de janeiro. No dia 21, após uma tentativa frustrada de conciliar os interesses do novo governo, a defesa da democracia e a responsabilização dos golpistas e de quem permitiu que os golpistas se instalassem na capital federal, Luiz Inácio Lula da Silva decide trocar o comandante do Exército. Sai o general Arruda, entra o general Tomás Paiva, que num discurso público defendeu as Forças Armadas como instituição de Estado, apolíticas e não que defendem uma determinada ideologia ou um determinado governo. Lembrando que foi sob a guarda do general que saiu que os acampamentos golpistas permaneceram com amplíssima infraestrutura, inclusive com a suspeita de que usavam água e energia elétrica do quartel-general do Exército. Bom, no dia 25 de janeiro, como você vai ver aqui agora, fica muito claro que houve conivência das autoridades. Imagem que a Larissa Rodrigues trouxe para a gente ontem, que eu não sei se está separada aí para que o Edu possa colocar na sua tela. Dia 25 de janeiro, fica evidente que a PM abriu caminho para os golpistas. Olha aí. A PM estava bloqueando, essa é a via que dá acesso do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, e a PM, segundo apontam as apurações, a ordem de um major, deixa o local. O Supremo Tribunal Federal foi o mais depredado dos poderes.
Voltando para a nossa linha do tempo, as coisas vão ficando mais claras. Houve omissão deliberada de agentes da segurança pública, comprovado pelas imagens que falam por si. No início de fevereiro, dia 2, um personagem bolsonarista raiz, no auge da irresponsabilidade, irrompe a madrugada numa live, dizendo que foi coagido pelo ex-presidente da República a participar de um golpe de Estado. Esse é o senador Marcos Duval, que hoje, gente, sacou da cartola um laudo psiquiátrico para dizer que ele não é inimputável, para dizer que ele não é exatamente isso, para dizer que ele não é doido. Eu estou usando a expressão que o próprio senador usou ao disparar esse laudo para os colegas senadores. Bom, isso acontece depois de ontem a PF ter prendido o integrante da PM que era responsável pela operação dessa defesa da Praça dos Três Poderes, que não existiu, e também o major que teria dado ordem para a PM abrir caminho para os golpistas invadirem o Supremo Tribunal Federal. Vem para cá o nosso Super Yuri Pita e o Leandro Rezende, né? Muita gente se questionando, Yuri e Leandro, né? Sobre qual vai ser o saldo disso, né? O Leandro sugeriu, falou, olha, eu acho que a gente deveria deixar nessa arte a prisão do comandante de operações da PM e também do major, porque prender coronel e prender major é algo raríssimo. Mas é pouco, Leandro. A gente ainda não tem um avanço substancial nas denúncias de quem financiou isso política e administrativamente, eu digo com dinheiro efetivamente, e a gente não tem ainda ali um rastro muito claro de quem na cúpula do Exército agiu para que os golpistas tivessem água, luz e até espaço para massagem, para massoterapia dentro do QG. Pois é, Dani, foi criada uma vila, né? Foi isso que o Ministério Público Federal usou de expressão para descrever os acampamentos golpistas lá na porta do quartel-general do Exército de Brasília, uma vila de convivência, e isso teve uma participação evidente do Exército, que sabia o que estava acontecendo ali sob as suas barbas e não fez nada para poder agir. Lógico que falta esse braço, né? A gente até tem alguns dados sobre isso, sobre como que tá as investigações no âmbito militar, daqui a pouco a gente pode tratar disso, mas eu até pedi para a gente colocar nessa arte o dia de ontem, né, o braço de ontem da Operação Lesa Pátria, porque há um histórico de, e isso quem me disse foi o Renato Sérgio de Lima, que é do diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em casos de insubordinação de polícias militares, o que a gente observa no Brasil nos últimos anos é que as punições elas não chegam nos oficiais, ou seja, não chegam no comando, né, das polícias militares. O que a Lesa Pátria ontem mostrou é de que é possível sim prender essas pessoas, né, que é possível chegar na cadeia de comando da Polícia Militar num episódio que está sendo investigado sim como uma transgressão. Não é à toa que a operação de ontem parte de uma investigação da Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. Claro que ainda não é o todo, não mostra todos os agentes do Estado que de alguma maneira se envolveram nesses atos de 8 de janeiro, mas é um começo e é um começo raro nesse sentido, porque a gente teve, por exemplo, manifestação de polícia e bombeiro no Rio de Janeiro há alguns anos em que não houve prisão alguma e, no fim das contas, o líder, né, dos movimentos ali que são proibidos por lei acabou se tornando político. Então, é raro de ver acontecer o que a gente viu acontecer ontem nesse braço da Operação Lesa Pátria, considerando ainda que ainda falta um outro braço dessas investigações, que é chegar no Exército, né? Porque há muito ainda o que se explicar nisso. Vamos ver se haverá um esforço para que se chegue nos militares que participaram desses atos todos. Investigações tem, vamos ver se elas vão chegar no final apontando para a responsabilização de um ou outro militar, Dani. Eu quero ouvir o Yuri Pita a respeito do saldo. Yuri, eu acho que o principal foi descortinar para o país que o discurso, a retórica
a semear o ódio, né, nunca acontece impunemente, né? O Brasil, que tinha uma imagem de país pacífico, foi perdendo ela ao longo dos últimos anos pelos absurdos que a gente viu serem perpetrados e se deu de frente ali entre dezembro e janeiro com ações terroristas mesmo, né? Atentado à bomba nas imediações de aeroporto, coisa que a gente não tinha notícia no Brasil e passou a conviver, chegando ao ápice nesse 8 de janeiro, quando granadas foram explodidas dentro dos palácios da democracia, dentro do Supremo, dentro do Congresso e dentro do Palácio do Planalto, e a polícia, né, tão elogiada pelos bolsonaristas, agredida a paulada e pedrada. Pois houve muita discussão sobre o uso ou não uso do termo terrorismo do ponto de vista jurídico, mas fato é que do ponto de vista político é inegável que se trata sim de ações de cunho de terrorismo doméstico. Não se trata de um invasor externo querendo promover distúrbio e instabilidade política e social dentro do nosso país. Se tratam de brasileiros atacando o patrimônio dos brasileiros, porque foi isso que aconteceu no 8 de janeiro, era isso que poderia ter ocorrido se o caminhão-tanque em Brasília tivesse explodido perto do aeroporto ainda em dezembro do ano passado, era esse nível de conturbação que se estava provocando e que se estava almejando. Oxalá o 8 de janeiro tenha sido o ápice desse tipo de postura, mas de fato isso saiu de debaixo do tapete, esse ímpeto arbitrário, que não é nada democrático, ao contrário, é totalmente autoritário, daqueles que só aceitam o seu lado e rejeitam a vitória da maioria, o predomínio da maioria, da vontade da maioria, porque é disso que se trata um regime democrático. A grande questão também que fique como legado é o quanto essa resposta célere que está sendo dada por parte das autoridades, da alta cúpula do poder do país, e aí a gente está falando da cúpula do governo executivo, pelas ações que a presidência da República e diversos ministérios têm tomado, a forma como o Congresso Nacional também procurou agir, colaborando com as investigações judiciais, o quanto o Judiciário e o Ministério Público estão imbuídos de responsabilizar o quanto antes os principais agentes, tanto dos atos de vandalismo quanto do financiamento e da organização. Agora, passou-se um mês, a gente viu uma atuação muito rápida, só que é apenas um mês, um primeiro passo de processos que vão ser muito longos e que não podem cair no esquecimento diante da barbaridade, do quanto foi grave o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Esse é o desafio que está colocado pós esse mês aniversário, esse primeiro mês, essa primeira efeméride de uma data que vai ser lembrada ao longo da história brasileira durante muitos e muitos anos. Aliás, já que você está falando sobre os processos, são quase 1.000 presos, 1.000 pessoas responsabilizadas, já quase 1.000 denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos antidemocráticos.